pessoal, eu sou a Nathalie e sejam bem-vindos ao Fanatic. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre Heartstopper, que é a nova série da Netflix que está ganhando muitos corações, fazendo muitas pessoas suspirarem. E hoje a gente vai falar sobre a série com spoilers, porque eu quero analisar aqui algumas questões técnicas da série que ajudam a trazer essa HQ da Alice Oseman à vida, né, em live action e também causar emoções na gente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos e deixa um like se você gostar desse vídeo, que me ajuda demais. Bom, então eu quero falar sobre 3 aspectos técnicos da série que eu acho que são legais, bacanas da gente conversar aqui. O primeiro deles sendo talvez o mais óbvio, mais claro, que são as intervenções visuais que a gente tem ao longo dos episódios, né, de ilustrações que aparecem ali. Esse é um ponto bastante importante porque eu acho que dá muito o tom e a cara da série, né, além, é claro, de fazer uma referência muito direta ao material de origem. Então, já nos quadrinhos de Heartstopper, a gente tem essa característica, né, das folhinhas, tanto na ilustração da capa, quanto também dentro da história, né, trouxeram esse elemento dos quadrinhos pra série, o que é muito legal. Mas também, né, talvez o fator mais importante é o quanto essas intervenções ajudam a enfatizar algumas emoções, né, dos personagens e também determinar ali alguns momentos de projeções. Então, falando primeiro sobre a questão de enfatizar sentimentos, que eu acho que é o que é mais usado, né, durante os episódios, eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque a classificação etária da série é 12 anos. Apesar de ter muitas pessoas mais velhas que gostaram da série, o público-alvo, de fato, é mais jovem. E eu acho, isso não se aplica só a uma galera jovem, eu acho que se aplica a todo mundo, mas pensando justamente em adolescentes ali de 12, 13 anos, eu acho que a gente colocar essas intervenções que enfatizam alguns sentimentos, coisas que estão rolando ali, que podem às vezes ficar subjetivas, eu acho que é legal literalmente desenhar, né, na tela o que tá acontecendo para ajudar no entendimento. Além, é claro, de ser muito bonito e de, pelo menos do meu ponto de vista, muitas vezes até realçar a nossa própria reação. E eu digo isso porque eu fui assistir a série meio que no chute, porque eu não tinha certeza se eu ia gostar, justamente por ser pra uma galera mais jovem, por ser muito fofinha, né? Eu não tinha certeza se ia colar muito comigo, com o meu estilo, com a minha idade, né? E aí, a cena que me capturou e que fez eu realmente assistir até o final foi justamente o primeiro momento em que tem a intervenção visual, que é quando o Charlie e o Nick se dão oi pela primeira vez. No momento em que focou assim no Charlie, aí começou o som das folhinhas, elas apareceram e depois rodeou os dois, foi o momento assim que eu me entreguei pra série. Bem no comecinho ali, bem no comecinho eu já tava, ok, acho que eu vou gostar muito disso aqui. Além, é claro, da química maravilhosa dos atores, né, o Kit Connor e o Joe Locke, o olhar deles é muito, captura muito a gente, mas o lance das folhinhas, assim, me fez sorrir de um jeito que eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. E até com a colaboração ali do som, né, dos efeitos sonoros, me deu um frio na barriga junto com o Charlie, sabe? Então eu acho que essa foi uma cena muito especial, assim. E outra cena muito especial pra mim nessa questão de enfatizar sentimentos é no episódio 2, quando o Nick sente a vontade ali de pegar na mão do Charlie, e aí a gente vê ali as faíscas, né? Então essas duas cenas pra mim foram as que mais me causaram essas sensações, né? Seja no primeiro episódio o frio na barriga que eu senti junto com o Charlie, ou seja as faíscas ali, a gente literalmente sentir esse imã, né, entre os dois, essas faíscas, essa atração mesmo dos dois, né? E tem outros momentos bem legais, quando, por exemplo, a Elle olha pro Tal de um jeito diferente, né? E a gente tá um pouco na dúvida ali de pra onde eles dois vão, então eu acho que quando tem a intervenção visual, a gente fica tipo, então realmente tem um negócio aqui, tá acontecendo alguma coisa. Mas esses dois momentos do Charlie e do Nick, do primeiro e do segundo episódio, são os momentos que mais me pegaram, assim, que eu falei, olha, é por isso que o audiovisual existe, gente, pra causar esse tipo de sensação na gente que tá assistindo. E também tem os momentos, né, de intervenções visuais quando quando o Charlie, né, especialmente, tá projetando alguma coisa ali, né, seja ele fantasiando com o Nick se declarando pra ele, ou seja, achando que, na verdade, o Nick não gosta dele, ou quando ele lembra de alguns momentos com o Ben, quando
quando o Nick lembra de alguns momentos de bullying do Charlie. Então esses momentos são mais literais, digamos assim, né? Mas eu acho que é justamente essa questão de dar esse estilo pra série, né? De dar essa carinha pra ela, de tipo, a gente vai usar desses recursos nesses momentos, até por serem, especialmente os momentos mais tristes, né? São justamente cenas mais doloridas. Então eu acho que a gente ter as intervenções visuais ali, acho que tornam até mais palatáveis, digamos assim, pra uma galera mais jovem que estiver assistindo, talvez. Segundo tópico deste vídeo é o som e a trilha sonora. Então, começando sobre a trilha sonora, né? Inclusive, a playlist da série já tá disponível no Spotify pra ouvir e todas as músicas são muito legais. E eu queria pontuar isso porque as escolhas das músicas, elas são bem intencionais, tanto pelo estilo da trilha sonora da série, que combina muito com toda a estética dela, com a vibe dela, como também por, em alguns momentos, as músicas realmente estarem conectadas com a cena que a gente tá assistindo. Então, um momento que me marcou muito, eu acredito que muitas outras pessoas também, é no episódio 2, quando o Nick começa realmente a se questionar, tipo, pera, eu acho que eu tenho sentimentos pelo Charlie, e começa a tocar a música Why Am I Like This, né? Por que que eu sou assim? Nossa, foi um negócio assim, imediato. Começou a tocar a música, eu já tava meio tristinha, e aí quando começou o refrão, né, repetindo a frase, foi instantânea, assim, as lágrimas vieram. Então, eu acho que quando tem essas escolhas bem intencionais da trilha sonora, complementa, sabe? Preenche algumas lacunas ali, que são muito legais, que não precisaria necessariamente, né? Acho que a cena ela já se faz ser entendida, mas quando entra a música, preenche de uma forma muito especial. Além disso, como eu falei, né? Os efeitos sonoros ali, quando tem as intervenções visuais, são muito legais e realmente realçam o que a gente tá assistindo. Mas teve um momento, né, na abertura ali do episódio 2, que tem toda uma sequência, né? Toda a abertura desse episódio, ela não tem nenhum diálogo, né? É só o Nick e o Charlie conversando por mensagem, e às vezes não conversando, né, justamente hesitando como que eles vão mandar ou não a mensagem. E toda essa sequência, ela é guiada pela bateria. Primeiro pelo Charlie, que tá tocando bateria, né, e ela começa mais devagar, e ela começa a intensificar e ficar mais confusa, que realça os sentimentos do Nick ali, né, sem saber direito como responder a mensagem, e depois ela fica mais tranquila quando eles estão conversando, enfim. Então eu achei muito legal que a forma como eles escolheram de preencher o fato de que não tem um diálogo, né, em áudio, que o diálogo tá ali, né, em texto, foi ritmando tudo com a bateria. Eu achei isso muito bacana, que meio que virou uma montanha russa, né, que a gente vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Então eu acho essa cena muito legal. E o terceiro tópico deste vídeo é fotografia, cor e luz. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar desse tópico é como a gente tem um contraste muito claro ali, muito nítido entre o Ben e o Nick. Então a gente conhece o Ben já imediatamente em ambientes escuros, né, às escondidas, sempre em lugares mal iluminados, né, sempre cheio de sombras. Completamente diferente da primeira vez que a gente vê o Nick, que quando o Charlie olha pra ele, ele tá super iluminado, né, tá vindo uma luz atrás dele, que forma um flare até de arco-íris, né. O flare são essas aberrações, né, de iluminação na lente, que até se repete depois ao longo da série alguns outros flares. E eu acho que, né, reforça o lance do arco-íris e do LGBTQIA+, da série como um todo. Até depois, né, quando o Charlie e o Ben se encontram ali na festa, ou depois no cinema. O Ben tá sempre muito em lugares escuros e mal iluminados e com muita sombra. Então eu acho que é muito legal esse contraste que existe entre os dois personagens, porque o Ben, ele é um personagem muito doloroso, né? Ele tá sempre tendo atitudes extremamente ruins com Charlie e tudo mais, e o Nick é meio que essa luz no fim do túnel, de que o Charlie talvez possa ser feliz sim, e de que ele pode ser amado sim. Então eu acho que é muito simbólico, né, como cada personagem é iluminado. Agora falando talvez da iluminação mais intencional da série, vamos falar sobre a bisexual
Lightning. E o que é essa iluminação, né? Quando a gente tem aqueles momentos em que é tudo rosa, azul e ali as duas cores misturadas formam o roxo também. E por que esse tipo de iluminação começou a ser chamado por esse nome, né? Porque essas são as cores da bandeira bissexual. Então, assim, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, a gente tem visto muito crescer essa tendência, mas não é exatamente algo novo, assim. A gente tem registro de filmes mais antigos que também usaram dessa iluminação, inclusive antes da criação da bandeira bissexual. Então a bandeira bissexual foi criada pelo Michael Page em 1998 e, por exemplo, lá em 77, em Suspiria, a gente já tem uma iluminação assim, até no próprio Blade Runner tem uns momentos de neon. Então não, a iluminação bissexual não veio por causa da bandeira, mas ela passou a ser chamada assim lá por volta de 2014, graças a uma fã de Sherlock. Pois é, a garota ela tava ali tentando provar por que ela acreditava que o John, né, era bissexual, e um dos argumentos dela foi por conta da iluminação de uma das cenas da série. É um pouco difícil de encontrar exatamente como que isso começou, mas esse post do Tumblr é o que é mais falado, assim, como um dos primeiros inícios, né, os primeiros passos, uma das primeiras vezes que foi utilizado o termo bisexual lightning. Então, tô fazendo toda essa introdução para dizer o quê? Que esse tipo de iluminação, ela é usada em diversos contextos. Então, seja para retratar essa estética anos 80, né, cheia de neon, ou então o oposto, né, uma coisa mais futurista, também cheio de neon, né, muito dessa cartela de cores e desse efeito vem muito por causa de neons. Então, em cenas de festas, de clubes noturnos, a gente também vê bastante desse estilo de iluminação, mas também ela é usada em outros momentos, por exemplo, em Moonlight, que valoriza muito, né, o tom de pele negra, e também em coisas mais de fantasia, porque o roxo é uma cor muito relacionada ao diferente, né, ao lúdico, bruxaria também. Então, assim, essa combinação de cores pode ser usada de diversas formas. E, inclusive, para falar, sem usar de palavras, para falar da sexualidade de um personagem ali, de um filme ou de uma série. Então, com o crescimento, né, desse termo do bisexual lightning ficar cada vez mais comum e mais falado, e com a tendência visual, né, porque eu acho que quando a gente fala também certos tipos de iluminação, a gente fala muito sobre tendências, o que tá na moda, tal, e é inegável como esse estilo de iluminação se tornou uma tendência mesmo, né? Então, por isso que eu tô explicando tudo isso, porque muitas vezes ela é usada e não é pra falar da sexualidade de um personagem, mas você também pode usar ela intencionalmente, justamente para passar uma mensagem. E é aqui que a gente chega finalmente em Heartstopper. Porque a gente tem o uso dessa iluminação, né, do rosa e do azul. Primeiro, no episódio 3, quando tem a festa do Harry, né, que é o primeiro momento em que o Nick realmente tá começando a se questionar. Então, durante a festa toda, a gente vê as cores meio que perseguindo ele, né? Não só ali quando tá todo mundo dançando, mas nos corredores, né? O rosa é o azul, o rosa é o azul, sempre trocando, sempre enfatizando às vezes uma cor ou outra, dependendo de com quem o Nick tá falando, em qual lugar ele tá. Então eu acho que nesse caso foi sim usado intencionalmente, porque naquele momento ali, por exemplo, eu não conhecia a história, eu não sabia ainda que o Nick era bissexual. Mas quando a gente vê toda a jornada dele, e a gente vê que depois da festa esse tipo de iluminação é usado outras vezes, eu acho que fica claro que realmente foi intencional ali. E eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, na série do Loki no Disney Plus, teve todo aquele alvoroço, né, de um episódio em que foi usado durante basicamente o episódio todo a bisexual lightning, né, uma iluminação roxa ali. E tem um diálogo muito sutil que dá a entender que o Loki é bissexual, só que é sutil demais. Então eu acho que se você quer realmente usar esse recurso pra poder ser representativo, é legal como Heartstopper fez, que usou da iluminação, mas também colocou isso como uma discussão dentro da série, né? Eu acho que no caso do Loki ficou uma coisa muito subjetiva demais, que pode passar despercebido, né? Muitas pessoas não sabem sobre esse tipo de iluminação, não conhecem as cores da bandeira bissexual, não sabem nem que existe uma bandeira bissexual. Então eu acho que é importante realmente, se é pra gente ser representativo,
vamos ser até o final. Eu sei que no caso da Disney é muito difícil essa questão de sexualidade e tudo mais, mas, né, estamos em 2022, muitas coisas estão mudando, a gente precisa realmente caminhar como sociedade. E eu acho que é por isso que Heartstopper tá se tornando essa série tão especial e que tá tocando tantas pessoas, porque ela realmente é representativa abertamente, né, para vários públicos diferentes, para várias pessoas que vão assistir e se identificar, então acho que isso é muito importante. E só pra gente encerrar, né, tanto o ciclo do Nick, quanto também esse tópico, né, das cores, um detalhezinho ali bem do final do último episódio que eu acho bem bacana da gente notar, é as cores do Nick. Né? O Nick ele é um personagem muito mais sóbrio, né? Ele tá sempre usando cores mais frias, né? Geralmente azul, verde ou até mesmo branco ali, né, na festa. E quando ele usa cores mais quentes, é sempre tons mais fechados, então marrom, laranja, né, tons mais terrosos. E lá no último episódio, quando ele finalmente realmente se abre, né, pro relacionamento dele com o Charlie, e eles vão juntos pra praia, ele tá com uma camiseta amarela bem vibrante. Eu acho que isso é muito significativo, né, sobre como ele passa por essa jornada de autodescoberta e de se encontrar. E aí eu acho que fica mais bonito ainda quando ele ainda tá com essa roupa, quando ele conta pra mãe dele. E a gente tem uma cena que é toda amarela, né, bem quente, com a camiseta dele, com a roupa da mãe, com a luz do sol, né, tudo muito alegre, muito feliz, pra gente terminar realmente a série de uma maneira muito positiva, que é o que ela, né, quer levar pras pessoas. E é por essas e outras que eu amei Heartstopper, sim. Esta senhora de 20... Tô exagerando, gente. Mas eu, no auge dos meus 29 anos, quase chegando nos 30, eu fiquei muito feliz e muito emocionada de acompanhar essa história de amor do Nick e do Charlie, e também da Tara e da Darcy, e da Elle e do Tal. Eu gostei muito da série, dos personagens, e eu tô muito empolgada pra ter uma segunda temporada, pra ver o que mais eles podem trazer nas histórias deles, e também mais coisinhas visuais aqui pra gente poder analisar e, enfim, suspirar e amar o audiovisual, porque eu amo audiovisual quando ele usa todos os seus recursos. É por isso que Euphoria é minha série favorita, porque usa todos os recursos ali possíveis pra poder contar a história e poder, enfim, transparecer os sentimentos que a história quer passar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir, deixa um likezinho aí e comenta aqui embaixo se você assistiu Heartstopper, se você gostou, qual foi o seu personagem favorito, se você vai assistir a série depois desse vídeo, me conta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Então não deixa de se inscrever no canal, hein? A gente se vê no próximo. Tchau!